Ah, meu irmão, esse vídeo aqui está na sequência do vídeo de ontem. Ele vai falar muito para os casais, vai falar muito para as famílias e principalmente para aqueles casais que estão passando momentos difíceis. Ou de repente você tem filho novinho, filhos novos, recém-nascido. E como o casamento passa pela prova do fogo, o teste do fogo, é quando nasce o primeiro filho. E aí realmente este casal, e se o filho veio logo próximo da lua de mel, é realmente onde o casal está se ajustando. Nos primeiros anos do casamento, os 3 primeiros anos são anos que têm emoções maravilhosas, né? Tudo é muito bom, desde a relação à intimidade, né? Mas a parte da mentalidade, dos mundos se encontrando, ferro com ferro, e ainda mais se foi um casal que cresceu sem o verdadeiro ensino, sem um princípio bíblico, a mulher não sabendo o seu papel, e muito menos o homem sabendo o que é autoridade, masculinidade, sacerdócio. Aí realmente é ferro com ferro, é briga de espadas, né? E não deve ser assim. Eu quero com esse vídeo te instruir, eu quero com esse vídeo te orientar. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo muito rápido, talvez você já tenha assistido a alguma rede social. Preste atenção comigo, depois eu vou falar de 5 papéis fundamentais do homem dentro de casa e nós falamos da Bíblia Sagrada, eu te dou mais alguns exemplos. Assista aí comigo agora, olha que simples e bonito, ó. A esposa estava ali doente, tentando acalmar a criança, a casa uma bagunça. Ele chega, pega as crianças, põe na cama, põe no berço, arruma a casa, organiza a sala, aspira, limpa, varre, vai levar um remédio para a esposa, vai trocar a fralda das crianças, da sua bebê, faz o neném dormir, ela chega e olha, vê a casa arrumada, ela respira, uau, que bom que eu casei com um homem e não com um garoto, com uma eterna criança. Esse vídeo pode até ter sido produzido para este fim, para este efeito, não ser um vídeo de capturou ali espontaneamente. É uma cena construída, mas tem o seu valor, tem o seu efeito. Eu tenho me dedicado e sacrificado tempo, conhecimento, até tempo com os meus filhos, com a minha esposa, para ajudar os homens. A gente tem um encontro que começou como interdenominacional e hoje é um encontro basicamente da Igreja Lugares Altos, mas a visão, a princípio, era interdenominacional, e tem até pessoas de outras denominações que vão neste encontro, que se chama Forja, onde eu ensino para os homens paternidade, masculinidade, sacerdócio, propósito, identidade, sempre pautado nas Escrituras, para fazer o homem voltar a esse modelo original. Deus, quando fez o homem, ele deu ao homem uma autoridade. E é muito bom você lidar com homens que aprenderam o que é, que autoridade é essa, que papel é esse que ele encontrou na sociedade. Tudo fica mais fácil quando o homem percebe esse papel. Ele entende que para a sua posição estar firmada, ele não precisa diminuir a sua esposa com palavrões. Ele não precisa, em uma discussão, levantar a sua voz, gritar com a sua esposa, colocar o dedo na cara dela e falar: quem manda aqui sou eu. Porque quando você precisa repetir quem manda aqui sou eu, é porque este papel não está claro e não está bem definido. Você precisa definir os papéis com um exemplo. A autoridade de Cristo foi dada pelo Pai. E Cristo, através do exemplo, não tinha em nada do que ser acusado. Então Cristo conquistou por exemplo, além da autoridade que foi delegada. Quando ele entra na sinagoga, na sua terra natal, abre o rolo profético de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar, etc., para curar, para libertar. Ele está falando da autoridade que foi dada pelo Espírito. Isso aconteceu no ato do batismo. E Cristo ali na sinagoga confirma. E os fariseus, os religiosos, saduceus, herodianos queriam questionar essa autoridade, assim como o próprio diabo. Mateus capítulo 4, quando Cristo é questionado nas 3 esferas do homem. Nas 3 esferas do homem. E a identidade e a paternidade são as principais que ele é questionado.
se tu és filho de Deus. O diabo, depois de testar na questão da paternidade, testa no orgulho, que é onde os homens mais caem. No orgulho, porque aprenderam com o pai, muito jovens ainda, por péssimos exemplos, que o homem viril, que o homem que é homem de verdade, passa uma mulher, ele tem que mexer. Como meu pai me ensinava. Só que eu tive um encontro com Cristo na adolescência, minha vida mudou. E muitos homens cresceram com os pais, o pai levando ele num prostíbulo, para ele provar que ele é homem de verdade, dando a ele uma garrafa de cerveja para provar que ele é homem de verdade. Ou ele cresceu olhando para o pai, identificando de modo subentendido que o pai no boteco bebendo, o pai acabando a pelada, o jogo de futebol, ir para o bar, encher a cara e chegar em casa bêbado, aquilo dali foi o exemplo de homem, ainda que foi um péssimo exemplo. E aí ele cresceu desconcertado. E tem como ajustar, tem como resolver. É só você precisa se submeter ao processo do aprendizado do ensinamento. Então o que acontece hoje? As grandes crises da sociedade são de paternidade, são de identidade. Eu já vou falar da Bíblia. Mas olha essa estatística aqui. Uma estatística de um centro de estudo da paternidade, chama The Fatherhood Project, estudou os impactos específicos da presença do pai em uma casa e da ausência do pai em uma casa. Olha só a presença do pai em uma casa. Eu vou elencar para vocês aqui 10 aspectos importantes, não vou detalhar muito, tá? The Fatherhood Project. Projeto da paternidade, basicamente. Pais e bebês podem ser tão apegados quanto mães e bebês. O laço afetivo do pai com o bebê é bem semelhante do laço afetivo da mãe com o bebê. Mas o que o pai faz? Não, recém-nascido é a mãe. Ele não troca a fralda, ele não dá banho. E eu posso falar isso com vocês, mas eu falo com os olhos brilhando. O primeiro banho no meu filho fui eu que dei, no meu filho mais velho, no meu filho mais novo. A primeira roupinha, quem trocou fui eu, que a minha esposa, primeiro filho, a pastora Mari fez cesariana, e fui eu que troquei a primeira roupinha. Eu dei o primeiro banho, certo? Ele não pegava o peito lá no hospital e eu fiquei a noite inteira acordado ali, assim, dormindo, com a mãozinha na chupetinha para ele poder dormir. Isso é ser homem, isso é ser macho, é estar presente em todas as fases do teu filho. Isso vai criar para ele valores que você sequer pode imaginar. Então, o vínculo emocional do filho com o pai é muito grande, não é maior, em hipótese alguma, nesta primeira infância, com a mãe, mas também é muito grande com o pai. 2, o envolvimento do pai está relacionado a resultados positivos para a saúde do bebê. Quanto mais próximo é o pai, mais saúde tem o bebê. 3, quanto mais próximo é o pai em sua autoridade, ou seja, oferecendo o amor e colocando limites, essa criança tem melhores resultados emocionais, tem uma vida acadêmica, ou seja, na escola, tem relações sociais melhores e o comportamento dessa criança tende a ser melhor do que os outros que não tiveram um pai com presença firme. Olha só, uma criança que cresce com um pai próximo tem 2 vezes mais chances de entrar na faculdade ou de encontrar um emprego estável numa escola. Aquele que cursou só o ensino médio. Ele tem muito mais chances que aquele que não teve um pai presente. 75% menos de probabilidade de ter um filho na adolescência, ou seja, engravidar uma menina precocemente na adolescência. 80% menos de probabilidade de passar algum tempo na prisão. 50% de probabilidade a menos de apresentar problemas em depressão, por exemplo, com depressão. Olha agora, eu vou pular aqui para ir para a ausência do pai. Olha o que acontece quando o pai está ausente. Aí já vamos falar da Bíblia. O autoconhecimento diminui, ou seja, ele tem crises de identidade. Esse menino ou menina que cresce com um pai ausente tem dificuldade de saber quem é. Ou seja, tem uma crise de identidade. E é por isso que Jesus veio nos devolver o pai. Olha que coisa maravilhosa. 2, tem problemas comportamentais.
é uma pessoa com problemas sociais, é uma pessoa rebelde, tem dificuldade de se relacionar. E quando casa, tem dificuldades com o marido, porque ela não teve o exemplo do pai. Essa menina tem problemas com o marido. E o homem tem problemas com a esposa, principalmente problemas de fidelidade, porque tem um histórico, não fechou o ciclo lá atrás com o pai. E aqui eu não estou falando de maldição hereditária, não. Eu estou falando de, aqui, ó, exemplos, mentalidade. É transmitido. Se você crescer sem um pai, a chance da evasão escolar e o fracasso acadêmico é maior. Quarto, a delinquência e a criminalidade aumenta. Quinto, a promiscuidade e gravidez precoce, abuso de drogas e de álcool, situação de pessoas em situação de rua tiveram problemas com o pai. Exploração e abuso na área sexo-pontual. Tem dificuldade de aproveitar as oportunidades na vida. Gente, isso foi um instituto que fez. Morre mais cedo, olha só. O índice de mortalidade é maior entre aqueles que cresceram sem o pai. E é por isso que esta lacuna é preenchida por um professor, por um pastor, por um tio, por um primo, às vezes até por um irmão que tem essa figura firme, que substitui o papel do pai. Às vezes o pai foi embora, morreu muito cedo por uma tragédia da vida, e alguém preenche essa lacuna. Mas primordialmente, a lacuna espiritual da paternidade, ela é com Deus. E é por isso que quando você se volta para Deus através da vida de Cristo, quando você crê no sacrifício de Jesus, confessa Jesus publicamente e se batiza, você nasce espiritualmente, morre a velha criatura, essa orfandade é resolvida e você tem aquele batismo de consciência, aquela plenitude no espírito começa a se manifestar em você. Só quem já provou disso sabe do que eu estou falando. E toda essa ausência, você percebe que você não é mais órfão. Agora você tem um pai que te ama e você começa a entender tudo a partir dessa ótica e dessa perspectiva. Mas vamos voltar aqui para 5 pontos importantes. Efésios capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, vamos lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A autoridade do homem, ela é sacrificial e protetora, ela não é autoritária e impositiva. O homem segue o modelo, a bitola, a forma de Cristo e não a forma do mundo. A forma do mundo é na barganha. Você vai tentar levar o seu casamento até quando na base do dinheiro? Até quando você acha que vai conseguir levar isso? Com tanta faca, tanta farpa, tanta briga, tanta agressão, tanto ódio sendo verbalizado. Até quando? Você tem que conquistar pelo exemplo. E a autoridade é porque você é o cabeça. Enquanto você não assumir a posição de cabeça, isso não vai ficar claro, porque a autoridade do homem é aquele que se sacrifica. O problema é quando esses homens são eternos meninos, porque cresceram no lar super protetor. O pai foi super protetor com o garoto, ele é uma eterna criança. Ele nunca vai ser um homem. 2, para a gente correr aqui. Josué, quando ele está diante do povo, ele vai falar assim, olha o que é o líder, olha o que é o cabeça, olha o que é o exemplo, olha o que é a liderança espiritual. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Publicamente, Josué assume a liderança espiritual da sua casa. Não adianta você olhar para o teu filho, porque a tua esposa está indo à igreja aos domingos, você fala assim, vai lá, esse é um bom caminho. O teu filho não vai aprender desse jeito. Existem exceções, tá? Mas a regra, o teu filho vai copiar o teu modelo. Porque você é o cabeça, você é a autoridade. Você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a verdade, mas você é um preguiçoso, você está dominado pelo pecado, você é escravo do pecado. E aí você está aplaudindo a sua esposa que está indo para a igreja orar e você fala assim, ó, vai lá e ora por mim, tu fica em casa vendo jogo, bebendo cerveja. Você é um líder fraco. Eu preciso dizer isso para você com todo o amor e com todo o carinho. Mas tem jeito, tem como consertar. É porque você ainda está dominado pelo pecado. E aí você entra nesse ciclo, né, de letargia, de preguiça, de comodismo. E aí você não consegue romper com isso. Basta você se levantar e pedir ajuda ao Espírito Santo e ele muda você. Você precisa assumir a liderança espiritual da sua casa. 2, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E olha como o modelo cristão, ele é diferente.
O modelo cristão, o modelo da graça, o modelo de Cristo, é aquele modelo cuja autoridade ela é tão poderosa que o homem dá a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. A mulher se submete ao marido, mas não é qualquer marido, é o marido que está disposto a dar a vida por ela. Isso é exemplo de alguém que aprendeu a paternidade correta, que aprendeu a identidade certa, o sacerdócio certo. Assim como Cristo morreu pela igreja, o marido está disposto a morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. A mulher não vai ter dificuldade de se colocar debaixo dessa missão. Essa é a missão do marido, é a missão do cabeça do governo que ensina pelo exemplo e não batendo na mesa. E não ofendendo a esposa para tentar se sobressair. E não colocando o dedo na cara da esposa e falando, tá vendo? É por isso que todo mundo te odeia. Tá vendo? É por isso que tu não tem amigo. Se você faz isso, você não aprendeu o que é ser homem. Você não aprendeu o que é ter autoridade, porque você não precisa diminuir a sua esposa em um momento em que ela está nervosa. Sim, talvez ela não aprendeu com ninguém, a bichinha está toda desbossolada, mas não reafirme a sua autoridade xingando, batendo na mesa e diminuindo a sua esposa, porque isso só vai criar ainda mais rombos na alma da sua esposa. Ok. O lar é o reflexo da união de Cristo com a igreja. Então, o modelo da união de Cristo com a igreja que se limpa todos os dias e submete à autoridade de Cristo, de igual modo a mulher, que se santifica e acaba santificando o marido. 3. O homem deve prover e cuidar da família, assim como o exemplo que nós vimos no vídeo, eu mostrei para vocês, eu já estou concluindo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Ou seja, se um homem se diz crente e ele não cuida da sua esposa, não cuida dos seus filhos, ele é pior do que um infiel. Ele está negando a sua fé, porque a sua fé está fundamentada em um amor que está disposto a dar a vida, um amor pelo exemplo e não pelo autoritarismo. 4. O homem é responsável por ensinar e corrigir os filhos no caminho do Senhor. Efésios 6,4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, na correção do Senhor, no caminho do Senhor. Não adianta você apontar para o teu filho o caminho, mas você não está nele. Você não está ensinando pelo exemplo. Você precisa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Então você está neste caminho. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras, porém, e continua, ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Então você sempre precisa comunicar os valores para os teus filhos, para a sua esposa, para não ter ruído. Se a comunicação na tua casa é ruim, não adianta sexo, não adianta dinheiro. A comunicação vai destruir o prazer do sexo e vai destruir até a satisfação que o dinheiro pode trazer, o conforto que o dinheiro pode trazer, porque a comunicação está errada. Comunique-se, aprenda a se comunicar. Vocês, casais, aprendam a se comunicar. 5. O homem deve ser exemplo de fé, justiça e integridade. A melhor coisa é um filho crescer olhando para o pai que é um bom caráter, um exemplo de caráter, que é um homem íntegro. A pior coisa é o pai que dá tudo, mas o filho sabe que o pai faz negócios escusos e ilícitos. Melhor é que você tenha uma vida simples, coma o teu feijão com arroz e ovo, mas é íntegro, é fruto do suor do teu rosto, das tuas mãos calejadas. Vai ser o melhor e maior ensinamento que você vai dar ao seu filho. Transparência diante de Deus, honestidade diante dos homens e obediência ao princípio da família. Transparência diante de Deus, honestidade diante dos homens e obediência ao modelo da família. Esta é a receita. Basta.